Boa tarde, ao vivo hoje, um pouco mais cedo, no Odontologia e tal, um assunto polêmico, interessante. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Vilfredo, ou Wilfredo, não sei direitinho como pronuncia o nome dele, ele é peruano, se não me engano. José está entrando aí, estamos fazendo um testezinho aqui para ver se está tudo certo, a cor, a luz. Mas já vamos esperar os nossos convidados. Enquanto não chega, vamos ajustando o que tem que ajustar, né? Vamos esperar o Dr. Vilfredo. Foi meu professor. É uma referência em ozônio. Eu vou ter a oportunidade de falar um pouco do currículo dele aqui. E vocês vão ver a grandiosidade que é esse mestre. Sistema clínica digital entrando, arte imaterial. Vamos falar de ozônio, um pouquinho de cada coisa. Se nós tivéssemos 10 horas de live, seriam poucas ainda para falar tudo que nós temos que falar dessa molécula da vida. A arte final, as pessoas estão entrando aos pouquinhos. Também muito cedo, né? Poucas pessoas têm tempo de assistir uma live a essa hora. Jorge, sejam bem-vindos. Estou animada e ansiosa, porque o professor Vilfredo é uma pessoa extremamente especial para mim, uma pessoa muito ocupada, e eu tenho só que agradecê-lo desde já pela disponibilidade de estar comigo aqui a essa hora da tarde. Vamos ver, Dr. Vilfredo deve estar chegando. Eu entrei um pouquinho antes para saber se está tudo bem. Arte e material é o Lucas. Oi, Lucas. Cadê seu pai? Oi, mestre. Olha aí, meu professor está chegando. Vamos lá. Vou chamá-lo, vou fazer o convite agora. Bam, 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 bam. Que rufem os tambores. Ei! Oi, mestre! Tudo bom, doutora? Eu estou, Tudo bom? Como doutor! é que está? Estou ótimo, puxa Sim, vida! De vez em quando eu te encontro, né, nos congressos. sim, de vez em quando a gente se vê. O senhor tá elegante de terno, tá fazendo frio aí? Está um pouco frio, né? Eu Tá um pouco... coloquei. Tem que prestigiar um pouco, não? Porque senão só fica de pijama, né? Exatamente. Agora já tem que estar bonitinho, né? Mestre, eu estou aqui com o seu vasto currículo. Ah, obrigado. Eu vou falar dele, porque para mim é uma honra estar falando com o senhor, com você, sei lá, né? Nós somos assim, nem tanto íntimo, mas também nem tanto impessoal, né? Mas eu vou te chamar de senhor. Sim. Olha só, eu quero começar lendo o seu currículo para que as pessoas entendam o seu valor dentro desse universo da ozonioterapia. Obrigado. Olha só, eu vou ter a honra de fazer a apresentação. É Obrigado. diretor-presidente do grupo Ozonolife, tem a expertise na área de física, de plasma e descargas elétricas em pressão atmosférica e suas aplicações em nanotecnologia, geração de ozônio e degradação de gases. Desenvolve equipamentos geradores de ozônio para tratamento de água, efluentes, processos de alimentos, esterilização, medicina, odontologia, agricultura, higienização de veículos em geral, né? São todos os veículos, né? Hospitais. Sim, Coordenador do curso de ozonioterapia na medicina, na odontologia, na veterinária, na fisioterapia, na podologia. Essa da podologia eu não sabia, eu quero saber. Coordenador do primeiro e do segundo simpósio internacional de ozonioterapia medicinal veterinária. Coordenador do curso avançado de ozonioterapia. Publicações em tecnologia de aplicação de ozônio na agricultura, na odontologia, na veterinária, na tecnologia de alimentos. Revisor de revistas científicas, membros de associações nacionais e internacionais.
Então, quer dizer, isso aqui é muito grande. É muita coisa para uma pessoa só, né? Então, eu gostaria de Sim. começar a nossa live de hoje perguntando como que se pronuncia o seu nome. O meu nome é Wilfredo Irrazábal Urruti. Uhum. E o Não? Fredo? Isso aí. Ah, E o nome é de origem basco-espanhol. mas o senhor é peruano? Eu sou peruano. Sou Peruano. peruano. Já. Sim. Então, hoje nós vamos falar de ozônio. Eu vou deixar para o senhor falar das coisas mais difíceis. Eu quero que as pessoas entendam que ozônio é um gás. Um gás que entra dentro de um equipamento que o senhor fabrica, entra dentro de um equipamento, leva um choque, e nesse choque as moléculas se desassociam, e quando se agrupam, 95% permanece oxigênio, e 5% se transforma em ozônio. E é esse 5% que faz toda a diferença. É isso, professor? Exatamente. Então, Exatamente. Que quando se faz ozônio, na teoria, quando se faz a matemática, se consegue transformar até 14% na matemática. Então, não tudo que é matemática também se transforma em realidade física. exato. E aí nós temos muitas perdas. Então, industrialmente, se consegue fazer 12%. E para ozonioterapia, a limitação agora é 60 miligramas por litro, ou 60 microgramas por mililitro. E isso corresponde aproximadamente a 4,5%. A gente coloca 5% porque, para não estar falando 4,5%, fica arredondando esse valor. Então, de forma mais precisa. Agora, quando se vai a valores menores, tudo que é subcutâneo, tudo que é infiltração, é concentrações baixas. Concentrações baixas se denomina abaixo de 20. Né? E essas concentrações baixas, tem alguns que estão baixando mais ainda, estão baixando abaixo de 10 e estão colocando 8, 5. Isso depende da experiência e do paciente que estão tendo. Yeah. Porque não se trata de encontrar um protocolo e aplicar um protocolo para todos os pacientes. A ozonioterapia nos está ensinando de que existe paciente e existe doses. E essas doses têm que ser exploradas entre paciente e o profissional que está atuando. Não? Agora, Por isso, o senhor já está falando da aplicabilidade do ozônio, né? Dentro da medicina, da odontologia, né? Deu uma travadinha, olha aí. Vamos ver por que travou, hein? Travou, professor? Opa, deu uma travada, né? sim. Ok. Acho que o senhor travou de novo. Não, eu estou aí, estou vendo bem. Tá me vendo bem? Aham. Antes do senhor falar dessa aplicabilidade da ozonioterapia na medicina, na odontologia e em outras áreas da saúde, eu gostaria que o senhor diferenciasse, para quem está nos ouvindo, a diferença do ozônio medicinal para o ozônio da atmosfera. Certo. Quando se fala, por exemplo, a camada de ozônio, E eu acho que o ideal seria isso, o professor sair e voltar novamente. Vamos ver? Uhum. Ou talvez eu saindo também, hein? E voltando novamente, quem sabe? Peraí, vou fazer. Peraí. Oroarte. O professor travou. Deixa eu encerrar e voltar novamente. Espera lá. Peraí, Vivaldo. Oi, mestre, voltou? Dilmer, eu vi que você se ausentou, ficou congelado a tua imagem. O do senhor também Mas, ficou congelado. ah, Então, mas ótimo. agora está bom? Agora está bom? Agora eu estou vendo e ouvindo o senhor perfeitamente. Está ótimo assim. Certo. Então, nós estávamos. O senhor estava falando sobre a Isso. diferença, né?
Sim. Então, quando se fala de camada de ozônio, por exemplo, a concentração da camada de ozônio varia desde 15 até 30 ppm. Essa aí é uma unidade que se utiliza apenas para desinfecção. Para ter ideia, 1 miligrama por litro de concentração de ozônio em oxigênio, porque o ozônio está dissolvido em oxigênio, certo? 1 miligrama por litro equivale a 467 ppm. Não? E a camada de ozônio tem apenas de 15 a 30 ppm. Então é uma concentração bastante baixa. Mas é uma concentração suficiente para fazer muitos processos de desinfecção. Lembrando um pouco, a toxicidade de ozônio se dá a partir de 0,1 ppm. Isso aí, a partir de 0,1 ppm já é tóxico. Então, nós não podemos inalar 1 miligrama por litro, por exemplo. Isso aí é muito tóxico. Equivale a 467 ppm. Então, quando se faz uma desinfecção, Isso que você está falando, dessa toxicidade, é para os pulmões, né? Ou seja, nós sim, não podemos inalar, mas nós temos as aplicabilidades do ozônio. O senhor está falando de inalação, de estar sentindo o cheiro do inalação, ozônio. Isso vale para certo? o gerador home care também, o gerador que usamos em casa? Sim, sim. E obrigado por lembrar, porque essa toxicidade, senão todo mundo vai achar que é tóxico por todas as vias. Essa toxicidade é pela via respiratória. Tá? Sim. 0,1 ppm pela via respiratória. Agora, quando se me diz aquela máquina para desinfectar ambiente, ele produz 2 miligramas por litro, mas com um fluxo bastante grande. Então, esse fluxo que é considerável para, por exemplo, fazer a sala inteira, não? Ele leva uns 30 minutos e ele vai se diluir na sala. Se sai 2 miligramas por litro, em teoria seria ao redor de 900 ppm na hora da saída, mas na sala ele vai se difundir, vai se diluir e ele vai cair mais ou menos a 3, 4 ppm. Imagina 900 ppm para 3, 4 ppm. Então, tem que tomar cuidado quando dizem a máquina produz 10 gramas, isso aqui vai fazer as contas matemáticas e diz que vai ser bastante. Dependendo do tamanho, pode ser bastante. Dependendo do tamanho, pode ser pouco. Sim. Tá? Então, ok. O senhor já está falando dessa parte da desinfecção de ambiente, né? Do perigo de estar presente dentro de um consultório quando se usa o gerador de ozônio para desinfetar o ambiente, né? Isso, exatamente. Agora, mestre, eu quero saber se essa terapia é uma a ozonioterapia é uma terapia experimental, se é nova nesse mundo ou se é algo já conhecido por algum século. Sim. Eu vou resgatar um pouco do que está escrito no livro do professor Gregório Martinez, que vai estar no segundo encontro internacional científico via online que estamos organizando através do Instituto Brasileiro de Ozônio e Aplicações. Vai ser dia 5 e 6 de setembro. E ele, no livro dele, tem, logo no prefácio, ele diz: a ozonioterapia nasceu de uma forma empírica. Inicialmente se utilizava para processos de desinfecção, 100 anos atrás. Já se tem um histórico de uso de ozônio em desinfecção de alimentos, desinfecção de feridas. Durante a Segunda Guerra Mundial era tratamento de feridas, era mais processo de desinfecção. E mais ou menos nos anos 1940, começam as injeções de ozônio. Tanto nos Estados Unidos, inclusive na Argentina, existem relatos de um prêmio Nobel de Medicina que ele fez aplicações de automoterapia. Agora, lógico, isso não foi registrado de uma forma científica como se pode chamar o resto dos fármacos, não?
E mais ou menos em 1948 foi o anúncio do Conselho Federal de Medicina dos Estados Unidos de que tudo o que não é remédio não se pode utilizar. Então, a ozonioterapia deixou de ser utilizada mais ou menos desde aquela época. Mas antes já se utilizava. E existem relatos de casos, tanto na Flórida quanto em Chicago, num hospital de Chicago, onde utilizavam ozônio. Então, quem veio primeiro? O ozônio ou o antibiótico? Quem apareceu primeiro no nosso mundo? O ozônio apareceu antes, mas quase simultaneamente. Quase simultaneamente. Não foi que o ozônio foi primeiro. O ozônio se conhecia desde antes, mas estava evoluindo toda esta parte microbiológica. Agora não se, quando se vê as datas estão quase coincidindo. Sim, é verdade. Agora, mestre, ozônio, precisa estar doente para utilizar o ozônio ou nós podemos usar o ozônio de forma preventiva? Então, esse aí é uma das coisas que saiu na mesa lá num hospital em Lima. Uma das médicas propôs, no hospital que estavam utilizando ozônio para tratar pacientes com Covid. Ela falou, se todos os profissionais médicos que estão aqui utilizam ozônio, pelo menos vão diminuir a evolução do Covid, mesmo que sejam contaminados. E foi feito assim. Então, teve profissionais que não queriam fazer, né? Mas quase 80% se aderiram. E tiveram um sucesso. Assim, o sucesso foi eles não desenvolver o Covid. Sim. Então, o que mostrou isso? De que de forma preventiva você pode utilizar. Não é que você não vai ter. Pode ser que você tenha, só que ele não vai evoluir como se você não tivesse se preparado, não? Porque ele vai melhorar o sistema imunológico e esse sistema imunológico vai fazer com que a evolução dessa virose não se desenvolva completamente. Você vai aumentar a vascularização, você vai evitar os possíveis trombos que podem acontecer devido a isso aqui, que todo mundo já sabe que acontece esse tipo de trombos, não? Então, essa é a forma como o ozônio praticamente atua, de uma forma preventiva, não só nesta doença, sino em outras também. Todo vírus que é envolto por uma camada de lipídio ou duas camadas de lipídio, como é o caso da hepatite, da herpes, do vírus da Covid, todos eles que têm essa camada em volta, tem afinidade, o ozônio tem afinidade, eu não sei se eu poderia dizer que o ozônio tem afinidade, mas o ozônio vai lá e nesse vírus, é isso? Ele não atua quando se coloca no organismo, isso tem que tomar bastante cuidado, inclusive a interpretação. Tá. Quando se aplica ozônio, ele não se aplica no organismo para matar o vírus. Sim. Ele não atua de uma forma direta no vírus no organismo. Uhum. O que ele faz de forma indireta. Se forma uma série de subprodutos oxidantes e estes subprodutos oxidantes estimulam a formação dos antioxidantes e dessa forma o organismo se protege. Nesse processo ele faz uma melhor oxigenação dos glóbulos vermelhos, não? Porque uma das coisas que se vê com este vírus, por exemplo, a diminuição da oxigenação a nível sanguíneo. Então, isso já é um fato, isso não tem que ser mais provado. Então, quando dizem, não foi provado, isso já existe há muito tempo. Isso é o que traz, por exemplo, benefício nos atletas. Os atletas, que oxigênio é que utilizam? Não é o oxigênio que estão respirando que vai transformar a nível celular. É aquele oxigênio que foi formado pelo estímulo de ozônio. Não é que ele se transformou em oxigênio. Ele estimulou a formação de oxigênio a nível celular e isso aí é o que faz com que o atleta tenha melhor desempenho, neste caso do Covid, tenha menos trauma, não vou falar que não vai ter menos trauma,
não? Então, é um coadjuvante que serve praticamente para muitas doenças, não? O ozônio, ele fala que, na verdade, no SUS nós temos o ozônio como uma terapia complementar. Mas eu quero saber o seguinte: ele vai ser sempre um coadjuvante ou em algum momento o ozônio vai ser o protagonista de uma patologia, de uma doença? Se conhece e há muitas patologias onde o ozônio é o protagonista. Por exemplo, hepatite C. Hepatite C é uma doença praticamente crônica, ela não se elimina completamente, e eu conheço pacientes que somente usando ozônio, eles refizeram a vida deles, não? Sobretudo, contando aqui, sem os efeitos colaterais que os outros fármacos fazem, não? Isso está comprovado. Outra doença que está bastante comprovada é, por exemplo, o glaucoma. Não tem remédio para glaucoma. Ozônio também não trata glaucoma, mas cada vez que utiliza ozônio no processo da evolução do glaucoma, ele praticamente melhora o quadro de visão do paciente. Uau! Tá? E isso, já em Cuba utilizam, todo paciente que tem glaucoma vai fazer ozônio. E são insuflações? Insuflações? Sim, eles fazem geralmente por insuflação retal. Agora, já que nós estamos falando da aplicação, nós podemos aplicar o ozônio se for numa articulação, nós vamos utilizar agulha, se for muscular, também uma agulha, se for auricular, é um tipo de insuflação, se for vaginal, é um tipo de inflamação, de insuflação. Existem várias vias de aplicação do ozônio. Eu quero saber qual é o carro-chefe, qual é aquela que realmente atua sistematicamente e se vê resultado. Então, frente a isso, eu não quero dar preferência a nenhum deles. Cada um deles tem a sua função. Tá? Por exemplo, se você vai tratar de forma odontológica, você precisa fazer a infiltração do gás na gengiva, não? Então, esse quadro não te vai substituir uma insuflação retal, você precisa atuar naquele quadro. Então, imagino que cada patologia tem a sua forma de aplicação melhor. Agora, tem casos onde você pode fazer insuflação retal, pode fazer autohemoterapia maior ou pode fazer autohemoterapia menor, por exemplo. O que eu conheço da experiência e da leitura dos artigos que tem, quando você tem um quadro alérgico, a autohemoterapia menor é um bom procedimento. Tá? Não significa de que o retal não serve. Pode fazer retal também, pode fazer autohemo maior também. Mas, em função da simplicidade do momento que você vai ter, uma autohemo menor te resolve bastante bem. E isso está na literatura. Tá? Porque como é o caso da estética. A estética é subcutânea, não é isso? No caso da estética... Sim. Estética fazem subcutâneo e apenas chegando na dermis, não? Na dermis. Não chegar mais profundo. Não? São os cuidados que cada técnico deve ter. Na dermis. Agora, no caso das feridas, que são as bags, as bolsas, né? Aí se utiliza de forma tópica, não? Então, quando se utiliza, por exemplo, de forma tópica, aproveitando que se tocou das feridas, as concentrações que se utilizam, quais são? Né? Quando se utiliza ozônio para feridas, basicamente e inicialmente é desinfecção. Então, eu quero fazer desinfecção, eu vou utilizar concentração alta. Não tenho mais infecção, pode ser que nem precise estar fazendo bolsas com gás. Tá? Ou diminuímos a concentração, não? Que quando diminuímos a concentração, nós vamos estimular a formação de novos tecidos. Uhum. Mas colocando altas concentrações, nós não vamos fazer isso. Entendi. Tá? Então, essa aí é uma técnica, os que já tratam feridas, os que já têm essa experiência, eles já sabem que ferida estão tratando e o que eles fazem é reduzir o tempo de tratamento.
Pode ser que todos cheguem a tratar, mas quando você otimiza a técnica, você vai reduzir o tempo também. Eu acho que isso aí é o fato da experiência que cada um vai ganhando. Né? Então, nós falamos do gás, né? Da insuflação auricular, tem insuflação retal, a vaginal, as aplicações de articulação, músculo, etc. Nós temos também hoje o óleo, tem muita gente fazendo creme dental com ozônio, shampoo. Sim. Eu gostaria de saber o seguinte, efetivamente, dentro de um shampoo, dentro de um creme, tem o ozônio ou já não? Como é que é? Então, geralmente a matéria-prima para todos estes cosméticos é o óleo ozonizado. Então, se você tem óleo ozonizado e você quer escovar os dentes, você pega a pasta de dentes, coloca na escova de dentes e você pinga umas gotas de óleo. O sabor é ruim, é ruim. Então, quando você faz a pasta, para ser agradável, certamente vai ter outras misturas, mas vai ter o óleo ozonizado. E o que tem o óleo ozonizado? Que sendo a matéria-prima, ele vai levar o peróxido para que tenha a função terapêutica em cima disso aqui. E isso faz com que praticamente o ozônio tenha bastante benefício. Então, como tem o óleo ozonizado, se transforma como sendo matéria-prima de todos estes produtos cosméticos e de higienização também. Então, o que ele vai fazer? Falando disso, vou comentar um pouquinho. Em Cuba fizeram o álcool com óleo ozonizado. Eu dizia, mas por que isso? Vai gastar mais, vai custar mais caro. Aí a ideia foi boa, porque você coloca umas gotas, não sei quantas gotas essas doses não tenho, não? O óleo ozonizado no álcool e passa na mão. O que acontece? O álcool, ele se evapora. O óleo, ele tem um efeito residual. Tá? É verdade? Então, eu aprendi com eles isso. Então, são coisas que vai transitando as informações. Né? É um truque, né? Agora, quem não conhece o ozônio, também não conhece o cheiro. O ozônio ele tem um cheirinho pungente, né? Ocre, que as pessoas falam, porque é difícil definir aquele cheiro rançoso, eu diria. É possível melhorar esse cheiro? É possível colocar uma gotinha de lavanda, sei lá, de alguma coisa para tirar esse cheiro? Ou se eu fizer isso, se eu misturar com algum tipo de odor, eu já perco a eficácia do óleo? Normalmente, quando se faz para cosméticos, a concentração do peróxido é mais alta. Todo óleo ozonizado vai ter esse cheiro rançoso, porque todo óleo oxidado tem esse cheiro rançoso. Tá? Agora, você quer diminuir esse cheiro, então você vai ter que ter um óleo com alto teor de peróxido, para que quando você dilua, o que sobra, o residual, ainda tenha esse efeito esperado. Entendi. Que mais ou menos todos esses produtos cosméticos fazem. Por exemplo, sabonete líquido. Você pode colocar o óleo ozonizado, agitar e você já tem um sabonete com óleo ozonizado. Não? Essas coisas você pode fazer. Outra coisa, de acordo com as aplicabilidades do ozônio, eu quero saber, o efeito, aplicou o ozônio, o efeito é imediato ou ele é tardio? Ou existe uma dose YX que vai estimular o sistema imunológico, o sistema de defesa? Nós temos algumas experiências de aulas assim em veterinária, quando se vê o cavalo entrando cheio de dor no tronco e depois de ozônio, 5 minutos depois, sem dor. Sobretudo que são dores musculares ou dores depois de fazer esforços musculares. Tá? Não todas as dores saem da mesma forma. Você pode aliviar, nós temos visto uma vez em uma aula, um cavalo que estava sofrendo com dor e estava com parte do joelho dele, estava com uma inflamação grande e foi feito insuflação retal e depois foi feito as infiltrações locais
e se vê na termografia o alívio da inflamação e a expressão de dor do cavalo. Não é que tenha terminado a dor, mas foi aliviando. Então, não tem essa de que aplicando ozônio você vai tirar a dor imediatamente. Pode ser que você consiga. Tá? E muitas vezes, eliminar a dor não significa tratamento da causa. Lembro de um amigo com dor na coluna e eu recomendei ele ir onde o médico fez as infiltrações de ozônio e ele voltou, me contou uma semana depois que ele estava bastante bem e que nunca se sentiu tão bem assim. Então eu falei, tem que continuar fazendo. Mas ele não voltou. Ele não voltou, passou um mês, encontrei ele e me disse, marquei cirurgia. Como assim? Falei, marquei cirurgia. Não, é que não resolveu o sonho. Lógico, você fez uma vez não resolve nada. É verdade. Tá? E isso foi meu amigo. Assim, eu falei, o que eu vou fazer? Vai continuar sendo meu amigo. É verdade. Agora, mestre, então a gente está dizendo que o ozônio é um anti-inflamatório ou um analgésico ou é os dois ao mesmo tempo? Os dois ao mesmo tempo. Ele é um analgésico e anti-inflamatório. Então a gente aproveita para o senhor definir o que seria um efeito germicida do ozônio, porque o efeito germicida engloba várias coisas, não é isso? Sim. O que seria? No efeito germicida, por exemplo, quando se falou do efeito analgésico, o efeito anti-inflamatório, isso geralmente é de forma sistêmica. Então, o ozônio não foi diretamente atacar a inflamação nem a dor. A dor, não? Ele foi de uma forma indireta para tratar isso. Não foi o ozônio que tratou isso. Ele ajudou o organismo a resolver como vai tratar isso. Se fala de que o ozônio não é um medicamento. Não? Porque ele não atua diretamente com a doença. Ele ajuda o organismo reagir para que ele trate. Tá? Então, isso é o que, às vezes, falta entender um pouco mais de como que ele faz. Se conhece muito já desses mecanismos. Não? Entendi. Inclusive, como se está reformando os tecidos, isso já se conhece, como ele estimula esta reforma de tecidos, já se conhece. Né? Uhum. Agora, ele não é... Quando ele atua como um germicida, ele atua de uma forma direta. Aí sim é para matar bactéria, vírus, de forma direta. Então, por exemplo, se alguém diz, não, coronavírus vamos tratar com ozônio. Não, o ozônio vai ajudar o paciente a melhorar o quadro que ele tem. Agora, dependendo do estágio em que ele está e todos os procedimentos que estão fazendo com ele, pode não ter esse mesmo resultado que muitos já estão vendo. Então, o ozônio, nesse caso, se torna um coadjuvante de outras coisas. Não? Isso aí é o que muitos criticam, dizendo o ozônio não resolveu. O ozônio não resolveu. Então, é bom entender o que o ozônio faz no organismo e o que mais tem que ser feito. O ozônio é um coadjuvante de muitos processos. Tem algumas doenças, como você me pediu, onde o ozônio é o carro-chefe. Realmente ele funciona bastante eficiente. Não? Estes dias estava o professor Aníbal, que é argentino, que ele é especialista em coluna. Ele disse, 95% dos pacientes ele trata com ozônio. Tá? 5% vai para a cirurgia. Então, agora, ele não trata uma coluna com 20 aplicações ou com uma sessão. Muitas vezes leva 1 ano ou 2 anos. É um processo que o organismo tem que se regenerar, muitas vezes. Não? Tem alguma bactéria que resiste ao ozônio, como é o caso de antibiótico? Porque muitas bactérias, em algumas pessoas que fazem uso inadequado de antibiótico, acaba criando uma resistência ao antibiótico. No caso do ozônio,
tem alguma bactéria que resiste ao ozônio? Até agora não se conhece essa bactéria. Tá? Inclusive, faço homenagem ao Dr. Glacus, quem trabalhou bastante nesta parte, e inclusive tem um vídeo dele que acho que foi a Globo mesmo que publicou benefícios do ozônio e todas essas coisas aí. E ele mostrou que o ozônio mata o KPC. Né? O KPC, que é uma bactéria resistente. E eu conheço médicos, sim, eu conheço médicos que trataram pacientes infectados com KPC, né? Sobretudo no trato urinário. Né? Isso, e a eficiência se vê ele praticamente tratar, não teve aquele processo não, de que melhorou somente, não, eliminou. Ele trata. Sim. Então sim. aí ele é um protagonista. Sim, neste caso a atuação foi de forma direta, porque foi aplicado o gás no trato urinário para que elimine essa bactéria. Mestre, ouvimos sempre dos colegas, e em alguns cursos também, que o ozônio é a terapia mais natural e mais segura do mundo. É fato ou é mito? Então, isso aí é um fato, porque quando se pensa o que não funcionaria, aquilo que não traz resultado e ainda mais dá o efeito colateral. O efeito colateral do ozônio é zero. É zero. Né? Então, porque o ozônio vai entrar no organismo e o residual dele vai ser oxigênio. Então, não tem efeito colateral. Isso vale então para alergia. Raramente alguém vai ter alergia ao ozônio, porque exatamente é o mesmo processo que o senhor está falando, né? Sim, sim. Agora, tem gente que às vezes diz, não, me aplicaram ozônio e inchou minha mão, coisas desse tipo. Eu escutei umas 2 vezes. Não. Agora, o que eles fizeram antes disso, o que eles estão tomando, e muitas vezes não tem esse histórico para saber o que aconteceu. Entendi. Tá? E às vezes o ozônio, por exemplo, isso já é bastante conhecido, está na literatura também. O ozônio funciona como um detox do organismo. Então, quando funciona como um detox, a gente pensa, mas por onde vai sair essa coisa tóxica? As vias por onde se excretam são várias, não? Então, nós podemos pensar de que parte desse processo de toxicidade podia estar causando isso aqui. Exatamente, então, exatamente. Então, tem que saber interpretar cada processo e esse é o cuidado para todos, não? Agora, então, nós sabemos que os radicais livres são responsáveis pelas doenças, pelo envelhecimento precoce. O ozônio também atua em radicais livres, xenobióticos? Sim, sim. Ele atua nos radicais livres e ele não atua de uma forma direta, não? Porque ele forma os subprodutos também que são radicais livres e quem combate isso é o próprio organismo através da formação dos antioxidantes. Quando forma os antioxidantes é que ele combate todos esses radicais livres também. Agora, existe um paradoxo aí, né? O senhor está dizendo que ele é um antioxidante, mas também nós sabemos que ele é o quarto oxidante mais potente do mundo, é isso? Então... O segundo. O segundo, então não é o quarto, é o segundo oxidante mais potente. Então, como que dentro do nosso corpo acontece essa alquimia? Sim. Então, aí, para fazer essa alquimia, como disse, você tem que ter um substrato. Com quem eu vou atuar para fazer isso aqui? Não? Então, tem um slide onde diz: o nosso organismo está composto por material orgânico insaturado, material orgânico saturado, material nitrogenado, materiais de enxofre. Só que tudo isso misturado dá uma célula.
E o ozônio, quando se analisa-se quimicamente por cada um destes elementos, em cada um destes elementos tem os subprodutos. Então, quando entra num fluido, o ozônio ele se transforma em segundos. Ele já não existe mais como ozônio depois de alguns minutos. Tudo isso ele se transformou em subprodutos. No caso dos material orgânico insaturado, o que ele vai fazer? Ele vai formar os peróxidos, os radicais OH. Também nos materiais orgânicos que não estão saturados, também vai formar este tipo de subprodutos. No caso dos nitrogenados, forma óxido nítrico, inclusive, quando dizem óxido nítrico, aumenta a vascularização. Por que o ozônio aumenta a vascularização? Porque forma o óxido nítrico também. Então todo esse conjunto é o que faz com que estimule o organismo que estava precisando destes produtos. Então, eu queria que você explicasse também o seguinte, também ouço muito isso. Dizem que o ozônio protege as células boas e matam as células ruins. Ou seja, estabiliza aquelas que estão saudáveis, vai lá e destrói as células ruins. É isso mesmo? Ou seja, aquilo que é estranho, vírus, bactérias, ele vai lá e mata? Como é que é? Protege e mata? Como? Não, ele não é bonzinho, não. Não? Não é bonzinho. Então, normalmente vamos pensar na insuflação retal, que é o mais fácil de imaginar isso aqui. Não, então você tem como se chama? A microbiota, e aí você coloca ozônio na microbiota. Aí tem fungos, tem bactérias, tem uma série de micro-organismos. Assim como o ozônio mata o KPC, ele vai matar também bactérias lá. Ele não é seletivo. Só que ele não vai matar em grande quantidade. Por isso que tem doses. A gente nunca vai fazer ozônio de forma direta até se saturar o organismo. Não vai fazer. Tem doses que essas doses são bastante seguras, que estimulam no organismo esses subprodutos. Então, quando ele entra na insuflação retal, os fluidos têm lipídios, têm uma série de subprodutos nitrogenados, tudo isso aqui, e aí ele forma esses subprodutos. Lógico, pode ter matado uma bactéria, pode ter matado um fungo, que também nós precisamos dessas bactérias na microbiota. Sim. Não precisamos matar todo. Só que a quantidade de bactérias que temos na microbiota é deste tamanho, assim, um pouquinho mais assim. Quando nós colocamos ozônio, nós vamos fazer coscas, caiu só um pouco. E o organismo vai se regenerar, vai ser estimulado até formar tudo isso de uma forma mais rápida. Então como seria o tratamento de ozônio para quem está fazendo quimioterapia, radioterapia? Então, geralmente, quando se faz uma quimioterapia, uma radioterapia, o que é? É uma bomba no organismo que mata células boas e células ruins. Mata tudo, não? Ou tenta destruir tudo. O que vai fazer o ozônio? Ele vai estimular para que se regenere as boas. As boas, não? É isso aí que acontece, não? Agora, quando... E esse aí é o processo por onde o ozônio traz o benefício para quem está fazendo químio. Então, ele não vai matar as células cancerígenas, não. Ele vai ser um coadjuvante para melhorar esse quadro do paciente. Não? Ele vai, então, cuidar das células boas. Sim. Agora, sim. No caso do tratamento preventivo, existe alguns estímulos. O ozônio se dá por volume, por concentração, se dá por sessões, se dá... É um conjunto, é um protocolo que deve ser seguido, né? Eu queria saber se dentro do protocolo de prevenção nós conseguimos evitar tumores, câncer, algumas doenças assim degenerativas. O que o senhor me diz? Então, se você me manda um artigo de forma preventiva, não existe. Não? Agora,
como é que se faz isso? Se faz mais ou menos por cruce de informação. Por exemplo, a primeira informação é que temos do Otto Warburg em 1930, 1926, eu acho, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, quem disse de que a causa do câncer é devido à falta de oxigênio a nível celular. Mitocondrial. Certo? Isso. Então, é devido a isso. O que faz o sonho? O sonho te ajuda a formar oxigênio a nível celular. Então, isso seria a forma preventiva. Nós estamos colocando oxigênio a nível celular, então eu vou evitar de que esse câncer se desenvolva, porque todos nós temos célula cancerígena. Agora, essa célula está esperando o momento certo para ele se desenvolver. Então, você vai evitar isso desta forma. Você me diz, cadê o artigo? Não existe esse artigo. Que ninguém faz pesquisa preventiva. Não vi nenhuma pesquisa preventiva até agora. Não sei nem como faria. Não sei, isso aí seria bastante difícil de ser feito. E apenas por este cruce de informação é o que se menciona isso. Então, a gente poderia dizer que o ozônio restaura as mitocôndrias. Vai dar mais disposição. Sim. Como é o caso do atleta. Mestre, sim, nossa live está quase com 1 hora. Eu gostaria de saber, rápido? Eu gostaria de saber se eu posso encerrar essa e voltar para que a gente possa continuar. O que o senhor acha? Ou o senhor não tem tempo? Não, você que manda. Você que... Então, ótimo. Então, nós vamos encerrar esta e nós vamos voltar para a gente continuar falando. E para quem não teve a oportunidade de assistir a live ao vivo, vai poder rever, né? Então tá, vou encerrar. Pera lá. Tá bom. Voltando para a nossa segunda rodada de ozonioterapia com o professor e doutor Vilfredo. Quem estava aí, por gentileza, volte, porque nós temos muita coisa para falar ainda. Doutor Vilfredo, quando o senhor chegar, eu faço o convite. Ficar de olho aqui. Juliana, tá voltando. Isso mesmo, Juliana, volta. Chama os amigos, chama a família. Tô esperando o professor Vilfredo. Vou até dar uma olhadinha aqui. A Juliana, deixa eu ver aqui, Juliana, por enquanto só a Juliana. O professor deve estar vindo, o Rodrigo, Spala está ouvindo. Juliana, pergunta para ele. Vou perguntar já. Aí, meu mestre entrou. Fazendo convite. Boa tarde. Boa tarde, está chegando, está voltando, o Takashi está voltando. Já mandou um alô para o professor. Juliana em humanos. Tudo isso, Juliana, que o professor está falando é em humanos. Mestre, está rodando aí, hein? Vamos esperar. Está voltando, está voltando. Nosso mestre, né, Takashi? Um espetáculo. Professor, o senhor ainda não voltou para mim. Eu já voltei, estou aqui. Estou vendo você. Eu não estou vendo o senhor. Ela tá. Então, peraí, eu vou cancelar aqui. Minha imagem não está saindo. O senhor está saindo? Não, minha imagem não está saindo. Não está. Então sai e volta de novo, mestre, por gentileza. Tá. Juliana, eu vou perguntar, tá? Para você, as concentrações inferidas. São altas, Juliana, é acima, porque ele falou da concentração de 20 para baixo, é considerada baixas, e ainda estão revendo para que sejam mais baixas ainda. Mas eu vou perguntar para ele. Porque como é infecção, então, normalmente, a concentração é muito alta, né? Peraí, cadê meu mestre? Mestre? Tá rodando aqui, não estou te vendo, não. Eu não estou vendo a minha imagem. Está em escuro. Você me está escutando?
estou te ouvindo, mas realmente o senhor está escuro para mim. Por que será? No começo do anterior também estava assim, depois apareceu. Enquanto roda, vamos responder a pergunta da Juliana. A Juliana está Tá. perguntando qual a concentração para ferida. Começa com quanto? Então, se a ferida está com infecção, começaria com uma concentração acima de 40, 50. Agora, quando já não tem infecção, já iria para 20, para 30. Não? Essa Entendi. seria mais ou menos a indicação. Tá. Eu estou achando que o senhor não vai entrar. Eu vou apertar aqui um xizinho e vamos ver de novo. Qualquer coisa, o senhor me chama de novo. Peraí. Sim. Peraí. Remover o senhor. Peraí, vou remover o senhor, hein? Pera lá. Sim. Removendo o professor. Ele vai voltar. Deixa o professor voltar. Tá cá, Juliana, Ana, veterinária Patrícia. O nosso mestre vai voltar. Pera lá, deixa eu fazer o convite para ele. Porque afinal nós temos que vê-lo, não é não? Ana. E pode ser usada quantas sessões necessárias até o fechamento total. Vamos, você vai avaliando, mas eu vou fazer essa pergunta para ele, Juliana. Professor, o senhor está Tá voltando? bem. Eu voltei, mas continua escuro a minha imagem. É? Mas O podemos senhor quer? continuar assim, depois aparece a imagem. O senhor acha? Então tá. Sim. Tá? Então, a Juliana continua perguntando se tem um número fixo de sessões necessárias para fechar a ferida, ou o que o senhor recomenda? Vai avaliando? Qual é a recomendação do senhor? Não, o tratamento de ferida é até ele fechar. Agora, quantas sessões são? Não tem número mágico. Não Porque tem. cada ferida é uma história. Não? Não. Eu vi pacientes que fecharam feridas fortes, enormes, quase em 120 dias. Tem outros quadros que vi queimadura em 20 dias, coisas desse tipo. Então, não tem número mágico em cima disso. Então, mestre, nós falamos da melhora da imunidade e o que seria o metabolismo nisso tudo? Também melhora o metabolismo? Então, com relação ao metabolismo celular, melhora bastante, praticamente todo esse processo que mencionei, praticamente está baseado em cima daquele metabolismo celular. Não? E, por consequência, a dinâmica do próprio metabolismo digestivo, assim, também parece que entra no eixo. Mas não é na primeira semana. Isso leva, às vezes, termina o número de sessões e ainda vem depois toda essa melhoria. Entendi. Agora, em alergias, asma, tem melhora? Tem melhoras? É possível trabalhar com essa? Em asma, tem artigo publicado. E nesse artigo publicado, e o Dr. Calunga, quem conhece o Dr. Calunga, tem um trabalho que publicaram onde fizeram doses de ozônio para ratos induzidos em asma e depois utilizado em humanos. Aí foi uma das coisas que eles começaram a observar, de que as doses de cobaios não se transferem diretamente ou linearmente para humanos. Eles tiveram que aumentar as concentrações para tratamento de asma em humanos e fizeram via insuflação retal. Asma. E a partir de que idade a criança pode utilizar o ozônio? Não tem limite de idade, não, porque eu já vi crianças de 2, 3 meses sendo aplicado ozônio. Inclusive o protocolo de Madrid já tem uma página onde tem as doses para crianças. Inclusive o protocolo de Madrid tem uma revisão nova agora, né? Sim, ia ser lançado no, como se chama, num congresso,
num congresso, mas devido a esta pandemia não foi feito o congresso e mesmo assim eles colocaram em público já esse protocolo, né? Agora, hoje, eu não sei se é uma doença da moda ou sempre existiu, problemas intestinais. Não é. Quando fala de problemas intestinais, as pessoas dizem, mas eu faço cocô todo dia. Mas não é isso, né? Os problemas intestinais são vários. Tem a SIBO, tem doenças intestinais. O ozônio, ele colabora, ele ajuda, ele trata. Então, tem casos de disbiose, por exemplo, ele consegue tratar. Agora, eu recomendo sempre, porque devido a esta expansão do conhecimento que teve da ozonioterapia, todo mundo quer resolver com a ferramenta, mas com falta de conhecimento é um pouco difícil. Eu recomendo, busquem um médico que acompanhe o paciente. Nós temos a ferramenta, não é só a ferramenta que vai resolver o problema, né? E essa avaliação tem que ser feita com um médico, e mesmo que o médico não aceite a ozonioterapia, que avalie o quadro dele, não? Porque tem quadros intestinais que são bastante delicados e passíveis de cometer erros, não? Uma das coisas é a doença de Crohn. A doença de Crohn, ele tem uma janela bastante pequena de como se faz ozônio e muitas vezes não tem que fazer ozônio. Então, não todo paciente tem que receber ozônio. E isso aí é o que tem que avaliar. Tem que avaliar. Agora, o que seria o estresse oxidativo? Pessoas nessa. Primeiro vou deixar o senhor explicar, até para que as pessoas que estejam aqui possam entender o que seria esse estresse oxidativo e até em que momento ele inviabiliza a aplicação do ozônio. Então, na verdade, o estresse oxidativo ele não inviabiliza o uso de ozônio, tá? O que se tentou fazer, e até agora estão tentando fazer, de como medir a doses para paciente. E uma das ideias foi medir o estresse oxidativo. E dependendo se o estresse oxidativo está alto, eu vou ter que utilizar pouco ozônio. Então, esse estresse oxidativo foi praticamente, eu conheço o Dr. Frank Hernandes, que está agora em Chile, e tem agora um italiano que está aqui no Brasil, vai apresentar agora no encontro um trabalho sobre estresse oxidativo para animais. Então, esse estresse oxidativo, em princípio, ele seria um indicador para ver se o paciente recebe ou não ozônio. Tá? Então, pode falar. Ele seria um indicador, mas na hora de medir o estresse oxidativo, todos nós temos um valor depois do café da manhã, ao meio-dia é outro, depois do almoço é outro e à tarde é outro. Então, é bastante difícil ter esse indicador de estresse oxidativo para todos os procedimentos. Tá? Em função disso, quase não se utiliza mais o quadro clínico do paciente, sobretudo para as contraindicações, não? Que também se colocou agora a falta de G6PD. G6PD, pelo menos, é pouca gente que tem essa deficiência, mas tem. Então, o cuidado tem que ter. Não? E um outro quadro que, agora último, escutei uns comentários aí de paciente que tem, esqueci o nome da... Hipertiroidismo descontrolado, Isso. hipertensão. Hipertiroidismo descontrolado. Hipertiroidismo descontrolado. Então, e é importante ter esse exame, esse quadro do paciente. O próprio paciente tem que falar o que ele tem também.
Ou quem está fazendo a anamnese tem que saber tudo isso aí. Porque os problemas que eu vi que aconteceu, e quando perguntei como é que estava a hipertensão. Ele é hipertenso, sim, mas eu já estava fazendo ozônio. Então, tem que fazer ozônio, mas com cuidado. Não? Eu não sei em que momento ele desencadeia mais essa hipertensão. Esse é um quadro que teria que acompanhar com o paciente, qual foi o estado de ânimo, o que comeu, não sei. Uma série de questões que devem estar causando isso, porque ele já estava fazendo e aquele dia ele passou mal. Então, uma coisa como essa teria que ter o cuidado, não? Disso aí. Agora, mestre, a ozonioterapia, ela não, os médicos não podem prescrever e não podem utilizar, né? Nós sabemos, não entendemos por quê, porque a odontologia já defende o uso do ozônio desde 2015 e a boca não se desvincula do corpo. E eu nunca vi uma boca sair andando na rua sozinha, né? Então, quer dizer, para a boca pode e para o corpo não pode? Por que o dentista já pode atuar, o veterinário, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o biomédico e os médicos ainda não, né? Então, recentemente não, a gente está sempre presenciando uma única TV falar mal do ozônio, né? Mas as pessoas que não conhecem, a sugestão é que não leve isso em consideração. Porque se a odontologia já autorizou e usa com eficácia, com sucesso, o ozônio, por que não usar no restante do corpo? Aproveitando isso, eu gostaria de saber, o senhor está dando curso para veterinários, para biomédicos, fisioterapeutas, para odontologia. De acordo com essas especialidades que o senhor vem dando curso de capacitação, dando cursos avançados, qual especialidade surpreende mais? Quem é que está tendo assim, resultados fantásticos, visíveis, rápidos, fenomenais? Os quadros visíveis e assim bastante expressivos são os quadros de ferida, né? Aqueles quadros que estão indo para processos de amputação, evitar a amputação, são bastante visíveis e emocionantes, não? Porque paciente que vai perder uma perna e evita perder a perna, ou pelo menos a ponta do dedo e evita perder a ponta do dedo, e isso não são assim coisas inventadas, não? São coisas bastante palpáveis isso aí. Aí é o que realmente, aí a gente acaba ficando triste porque diz, não, faltam evidências, não? E essa falta de evidência é uma coisa triste. Se eu tratei um paciente, reverti um quadro, esse não é uma evidência, tem que ser publicado e a publicação dele é difícil. É difícil, porque não é uma coisa assim controlada, onde você tem uma métrica para todos os processos e transformar isso num artigo não é fácil. Não é fácil. Mas se nega aquela coisa que já existe, que é a evidência que já existe, não? Felizmente, hoje em dia tem uma medicina baseada em evidências e isso aí está ajudando bastante a que se consiga publicar esse tipo de casuísticas que se está tendo, né? Aqui a Ana está perguntando se para fazer a BEG, para tratar feridas, precisa também fazer o G6PD. Não, né? Não, de forma tópica, não. Agora, na odontologia, o ozônio estabiliza a cárie, ele para a cárie. O que acontece ali? Tem essa finalidade? Sim, a cárie, por ser uma cárie bacteriana, não? Uma placa bacteriana, o ozônio, sim, as camadas de placa de bactérias não estão apenas na superfície, né? Então, a superfície vai matar. Então, o gás, ele vai eliminar a superfície. Agora, dependendo quantas camadas ele tem, o ozônio pode ter um efeito maior colocando aquela cápsula, não, encapsulando
dente, e aí você coloca o gás com uma seringa. Não? Aí você segura a seringa, então cria um ambiente com uma concentração alta e vai fazendo lentamente. Quanto lento? Por exemplo, por uma cárie, podia fazer 1 minuto, 2 minutos, porque você vai tratar por camadas isso. Então, fisicamente, eu entendo de que a difusão você vai ter que fazer lentamente e você vai afetando essas camadas. Agora, o gás não vai remover tudo. Certamente vai ter que fazer uma remoção. Uma remoção Agora, manual, coisas desse tipo. Né? Sim, agora o clareamento. Falam que ozônio clareia os dentes. Isso é fato? Não. Não é fato, né? Não é. Embora tenha acontecido aquelas propagandas, aquele marketing de fazer clareamento, o que faz o ozônio? Eu conto sempre uma experiência que eu tive com o papel celulose. O papel, para ser branco, assim, a celulose que chega da árvore, lá na fábrica do papel, é de cor marrom. Não? Para que ele se transforme numa cor amarela, antes utilizavam cloro. Esse cloro foi substituído por ozônio por efeitos ambientais. Porque o cloro é tóxico, o residual de cloro mata o rio, e isso teve uma briga, inclusive, entre Brasil e Uruguai, por causa deste rio. E, em função disso, trocaram esse cloro por ozônio. Ozônio não branqueia completamente. Quem branqueia completamente é a aplicação de peróxido e calor. Aí você chega naquele branco total de neve. Né? Isso é o que eu vi na prática numa usina de papel, aí, numa fábrica de papel. Então eu aprendi com isso de que quem branqueia mais é o peróxido. É o peróxido, então, H2O2. Agora, sim, mestre, não é só a área, né? Mas como o senhor está ali militando o curso, vai que o senhor pegou. Eu gostaria de saber se o ozônio tira a sensibilidade cervical. Normalmente as pessoas têm dor assim, entre gengiva e dente, ali na cinturinha do dente. Há quem diga que o ozônio tira essa sensibilidade. Isso, o senhor tem conhecimento? O senhor lembra disso? Então, tem um quadro bem parecido na oftalmologia. Na oftalmologia tem um quadro bem parecido, eu não estou lembrando qual é a patologia, mas quando você faz uma infiltração, você pode tirar no momento, mas ele volta. A sensibilidade. Sim. Aí o que se faz? Se faz de uma forma sistêmica. Então, não é um quadro que se vai tratar numa sessão, por exemplo, 20 sessões. Não é um quadro desse tipo. Ele vai diminuir, numa segunda sessão vai diminuir mais, e assim você vai praticamente conseguir esse tratamento. Eu não estou lembrando bem, acho que é um quadro de nervo óptico. Por exemplo, como que você vai colocar no nervo óptico ozônio? Não tem. Aí faz sistêmica e eu vi um relato de melhorar esse quadro. Não foi aplicação local, foi uma forma sistêmica. Então isso vale também para as dores orofaciais, ATM, cefaleia. Nesse caso, na ATM, a infiltração ajuda bastante. Ajuda bastante. Agora, tem que avaliar bem se com uma aplicação vai tratar. Muitos aliviar a dor não significa que foi tratado. Esse aí é. E aí, o número de sessões, quantos vão ser? Você vai aliviar, por exemplo, vai ter uma crise. Aí você vai fazer 5 sessões, ou uma vez por semana, e depois você para e depois avalia cada quanto tempo está voltando isso.
É mais ou menos isso, no caso do... Agora, o colega está falando do bruxismo. O Takashi está perguntando se ajuda no bruxismo. Ele ajuda, mas não vai resolver certamente em um conjunto de sessões. Agora, doenças, patologias, enfermidades polêmicas, como o aspecto autista, o autista em si, o síndrome de Down. O ozônio contribui para a oxigenação do cérebro, do corpo, melhora a condição desses pacientes? Melhora. E uma das coisas que aconteceu no caso do autismo, e quero fazer homenagem ao Dr. Roberto Zanetta, quem foi um dos primeiros a fazer aplicação em pacientes com autismo. Ele começou a fazer fazendo insuflação retal em pacientes de autismo e as mães dos pacientes que buscavam ele por essa melhora. Então, o benefício que se traz, ele me dizia, olha, uma criança que no dia seguinte chega na mesa e fala bom dia para todos, já foi um crescimento bastante grande. E depois eu encontrei um relato de uma mãe mencionando dizendo, eu vi o cocô do meu filho, não? Porque as fezes que eles fazem é só diarreia. E quando me dizem assim, ela sentiu tanta emoção de ver isso, eu dizia, às vezes a gente está tão bem, não vê esses quadros, não? E pequenas coisas assim que fazem diferença, não? Que essas melhoras que tem, não? Então, que vai reverter o quadro fazendo só ozônio, ninguém teve tempo, eu acho que, de avaliar tudo isso aí. Agora, que melhora bastante. E fibromialgia? Em fibromialgia tem trabalhos publicados, inclusive, em que praticamente é um alívio que vai ter com ozônio. E o outro alívio que vai ter com ozônio é de que quem está com fibromialgia toma uma batelada de remédios, não vai ter esses efeitos colaterais. Então, são duas coisas assim, não vai resolver, mas te vai melhorar uma condição de vida, né? E o uso na fibromialgia é insuflação retal e pode também aplicar nos pontinhos gatilhos? Pode, mas se tiver, quem tem dor, às vezes não aceita nem essas agulhinhas assim, não? Mas a insuflação retal já ajuda bastante. Esclerose múltipla? Estão fazendo um trabalho, a doutora Silvia está dentro de um trabalho bastante interessante dentro de tudo isso aí, analisando até que ponto conseguem ajudar com ozônio. Se está usando ozônio, sobretudo para melhorar o estado do paciente, não para reverter o quadro. Diabetes? No caso das diabetes, sobretudo quando são diabetes com sequelas de feridas, nesse caso ele está atuando bastante. Diabetes oftálmicas, por exemplo, ele praticamente está revertendo. Agora, o tratamento não é uma sessão, não são um pacote de 20 sessões. Muitas vezes leva 1 ano, 2 anos para conseguir estabilizar o paciente. Conheço pacientes que depois de 2 anos que já estavam perdendo a visão, eles conseguiram voltar a trabalhar. E tem muitos casos como isso aí. Ótimo. Mestre, tem mais alguma coisa? Tem várias coisas, né? Nós passaríamos aqui 10 dias, 10 horas falando sobre ozônio, né? Porque ele atua em quase 300 tipos de patologia, ou seja, 260, 270, não sei exatamente, mas o fato é que ela contribui para a melhora de muitas doenças. Eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho do trabalho que o senhor faz na criação ou na fabricação de geradores. O senhor fabrica geradores para tratar água,
O senhor também, eu não sei se o senhor fabrica para agricultura, para efluentes, como é que é? Que tipo de gerador o senhor vem fabricando e qual a finalidade de cada um, o uso de cada um, ou se no frigir dos ovos tem praticamente a mesma ação? As máquinas de ozônio praticamente se qualificam pelo modo de aplicação, não? Para uso em medicina, odontologia e todo o que é área da saúde. Agora, você tem que ter um registro Anvisa. Então, além de ter um registro Anvisa, eles têm uma qualificação com relação às concentrações que você coleta da máquina. A máquina de ozonioterapia te entrega a concentração de ozônio. O volume, cada profissional decide qual o volume que vai utilizar e em que concentração. Então, a ozonioterapia está praticamente bastante já consolidada com relação à concentração e aos equipamentos, não? Então, nós fabricamos estes equipamentos, nós temos 4 modelos, são bastante consagrados, e um dos problemas que nós temos é de que a máquina dura muito, né? Porque assim eu não vendo, não quebra. Tem uma máquina que está com 10 anos, eles trazem aí de volta, então, e as máquinas estão assim, e felizmente temos essa experiência de ter aprendido e chegado a esse ponto. E certamente temos muito por melhorar, não? Muito por melhorar, isso aí estamos trabalhando sempre, nós estamos tentando implantar todos os sistemas de qualidade aqui, então isso eu acho que faz parte de nossa história, de estar trabalhando com honestidade, não? Com bastante ética em cima do que nós fazemos e cada vez mais melhorando, sempre tentando atender melhor o cliente, coisas desse tipo. E na parte do Instituto, compartilhando as informações e os aprendizados através dos cursos, não? Sempre estamos trazendo gente que está trazendo pesquisas na ponta, não? Vamos ter aí o Dr. Gregório Martinez, que é o presidente da ISCO, que lançou esse protocolo de Madrid. Ele é bastante simples, nos vai contar toda essa experiência, não é? E é isso aí que nós fazemos no Instituto. Vamos fazer um curso de habilitação em odontologia, vamos voltar aos cursos presenciais, não? Então, todo esse conjunto praticamente nos engrandece, não? Porque nós estamos aprendendo. Quando me dizem, você vai dar curso, mas quem aprende mais sou eu que vocês. É verdade, é verdade. Agora, mestre, o senhor fabrica a máquina para home care, ou seja, eu quero limpar, usar com as minhas verduras, com a minha carne, meu frango, meu peixe. O senhor tem esse equipamento para vender, o senhor fabrica. Eu gostaria de saber o seguinte. Eu coloco, eu já uso, né, já sigo essa orientação do senhor, de utilizar nos legumes e na carne. Na carne sai aquela espuma branca. Eu pegajosinha, eu gostaria de saber o que é aquilo dali. O ozônio vai produzir aquilo na carne ou ali eu estou removendo xenobióticos, antibióticos? O que o senhor me diz disso? Então, vou te contar uma coisa que uma vez me chamaram num frigorífico para avaliar o uso de ozônio em tanques enormes. Imagina um caminhão cisterna e cheio de frango, nadando em cima deles a carne, não? E alguém já tinha colocado ozônio e eles tiveram uma experiência péssima de ter colocado ozônio. O que aconteceu? Eles colocaram ozônio, o ozônio funcionava. Aí, quando a carne saía do outro lado, quando foram ensacar, pesar tudo isso aí, a carne estava assim, meia que melecosa. O que tinham feito? Colocaram excesso de ozônio para a carne. Tá? Quando se faz carne, é bem rápido o uso de ozônio. Se você está colocando
para desinfecção, você vai colocar, praticamente 2 minutos depois você vai tirar e vai secar. Já está desinfectado. Tá? Agora, se você deixa ele borbulhando muito tempo, até que acabe a espuma, né? Essa espuma se está formando porque a carne tem gordura, e quando se forma a gordura o sabonete é feito com gordura, para você ter ideia de onde sai essa espuma, né? Então, essa formação de espuma certamente é por causa da gordura que ele tem. Se você tirar a pele do frango, certamente vai formar menos espuma, coisas desse tipo. Então, a carne você tem que usar bem rápido no ozônio. Então, essa máquina, infelizmente a imagem não está dando para ver, senão te mostraria aqui. E essa máquina, o modelo Home, você vai colocar frutas, verduras, eu falo 5 minutos, nada mais que isso. Não? Alguém da turma de um curso de lá atrás colocou 20 minutos para alface. A alface mudou de cor. Tá? E coisas desse tipo. Então, existem doses adequadas para os alimentos também. Não adianta colocar em excesso que não vai dar certo. Tá? Entendi. Isso vale para... Sim. Também tinha, se foi alguém de Rio que me fez isso aqui, que estava fazendo castanha de Pará para evitar aflatoxinas, micotoxinas. Eu falei, coloca num frasco de vidro, deixa entrar a mangueira lá dentro e coloca máximo 5 minutos, desliga e deixa esse aí. Aí o que ela fez? Ela fez 20 minutos. E ela não teve coragem de provar e os convidados começaram a distribuir a castanha, né? O que aconteceu? Todo mundo sentia um cheiro meio rançoso, porque a castanha tem gordura e na gordura se forma uma gordura rançosa por causa da oxidação com ozônio. Exatamente. Então, tem doses adequadas nos alimentos. Né? E esse modelo Home praticamente nos atende bastante bem em casa e pequenos restaurantes também. Agora, restaurantes já com 100, 200 de público, já as escalas são outras, né? Agora, quando eu estiver ozonizando a minha carne, esses 2 minutinhos, 5 minutinhos da verdura, saio da cozinha? Tem que sair da cozinha? Não, não, porque a quantidade de ozônio que sobra quando se coloca a carne é quase nada. O fato de sentir cheiro, o cheiro a gente sente a partir de 0,04 ppm. E a partir de 0,1 ppm começa a ter tóxico por 8 horas de trabalho. Tá? Agora, a mangueirinha vem com uma pedrinha. Sim. Aquela pedrinha eu tenho que usar para carne, para o legume e para água? Certo. Para alimentos, uma delas, e para banheiras se usa a outra. Entendi. Mas ela tem uma finalidade, aquela pedrinha? De fazer umas bolhas menores do gás. Ah, entendi. De misturar mais ozônio na água. Entendi. Recentemente eu indiquei a Ozonolight, o equipamento do senhor, Home Care. Minha amiga gostou tanto que comprou 2. Ou seja, porque nós constatamos, quem tem, constata a eficiência e a eficácia do equipamento do senhor. E uma coisa interessantíssima, assim, que faz com que a gente seja tendenciosa, é porque a assistência técnica é muito boa. Eu lembro que acho que foi ano passado, não sei, eu levei um equipamento para o senhor fazer uma regular para mim, e olha, acho que com 7 dias, ou menos de 7 dias, já estava aqui. Então, não adianta adquirir equipamento que não tem uma boa assistência técnica. Eu acho que isso é que conta também, que conta muito, né? Sim, sim. Não, obrigado. Então, mestre, nós vamos para quase 1 hora. Então, quero agradecer imensamente ao senhor. Eu sei que tem muito assunto para a gente conversar. Nós vamos aqui agradecer as pessoas que estão aqui. A Juliana de Souza, a Francine Farias, a Camila Tinoco, uma fofa, Patrícia, doutora Maria, Eugênia, Amanda, Takashi,
Ana C. A Medina, Marli Moreira, a nossa querida professora, Laine Camargo, inclusive amanhã ela vai estar no Rio de Janeiro dando curso. Então, mestre, eu quero que o senhor dê as suas palavrinhas finais, porque... Ah, não, antes disso, antes de eu finalizar, eu quero saber, o senhor pegou Covid? Não, não, Não? não. Outra perguntinha. Quem trabalha com ozônio tem a facilidade de usar ozônio constantemente. Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor recomenda fazer ozônio retal uma vez por semana, fazer autoemoterapia uma vez por semana, sem parar? Ou é necessário descansar e depois retomar? Então, como eu tinha mencionado, Opa, de travou. forma preventiva, não tem nada de publicação. Não? O que os médicos recomendam, em Cuba eles dizem, faça 20 aplicações de forma intercalada, um dia sim, um dia não, ou faça as 20 aplicações todos os dias. Depois pare por 3 meses e depois faça. Aí teve alguém que perguntou, logo no seminário que estavam fazendo, falou, eu faço duas vezes por semana e foi suficiente. Então, não tem nenhum trabalho publicado que diga, de forma preventiva, você vai usar assim. Não? Então, e está fazendo cada um na medida que ele vai podendo. Não? Eu acho que quem já faz e avalia como é que fica o organismo, e que sabe melhor dizer, oh, eu tenho que fazer novamente, porque eu vou sentir melhor, coisas desse tipo. Isso. Mal não vai fazer, mas os cuidados são sempre bons. Né? Uhum. Auricular. Tem pessoas que dizem, não adianta para nada. Auricular adianta, ela chega até o cérebro, ela vai no ouvido interno, externo. Qual a função da auricular? Nós temos a Laine, tem um colega aqui, está dizendo o seguinte, que, opa, o senhor apareceu, fazia. Está dizendo... Alguém ligou e voltou. Pois é, tem uma colega falando que faz auricular todos os dias. O senhor recomenda? Ela tem Não, eficácia? A auricular tem não. eficácia? Não, auricular se utiliza para quem tem problema auricular. Não tem ação sistêmica. Né? Então, e não tem nenhum trabalho que diga que fazendo auricular eu vou curar outras coisas. Não existe. É apenas de forma tópica para quem tem algum problema auricular ou até as vias aéreas, tipo uma sinusite, coisas desse tipo. Mas só fazendo auricular que trataram alguma outra patologia, não conheço. Não conhece, né? E também não resolve problema de surdez, né? Sim. Tem quadros de surdez que é devido a uma infecção fúngica, porque quando é bacteriana, eles tratam. Quando é bacteriana, antibiótico até trata. Mas quando é fúngica, não tem antibiótico que trate. Nesse caso, funciona. Mas como saber isso? Tem que fazer cultura e saber o que tem, não? Exatamente. Mestre, eu sei que o senhor já deve estar cansando. Eu não canso nunca. Para mim, o senhor é uma fonte inesgotável de coisas boas, mas eu sei que a gente não vai ficar aqui o dia todo, né? Mas, então, eu quero agradecer o senhor ter aceito o meu convite, porque para mim é muito especial estar falando com o senhor. Quando eu encontro o senhor nos congressos, nos simpósios, é um bálsamo para o meu coração, porque eu gosto muito, porque isso é sinal de que é coisa boa. Então, onde o senhor está, pode ter certeza que eu sou uma discípula. Gosto muito do senhor, muito mesmo, até mesmo porque foi o senhor que me iniciou nessa ozônio terapia, nesse mundo do ozônio. E estou aqui, qualquer coisa, se eu quiser vir para cá, estou de braços Tá abertos. bom. Muito obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de compartilhar com mais gente. Não? Tem muitos que conheço aí na lista, eu não vou mencionar todos, não, para não estar ferindo aqueles que não conheço. Tá? Obrigado pela paciência que tiveram de ficar nos acompanhando. Obrigado a Imagina, todos. eu que agradeço. Eu estou vendo aí, olha, os aparelhos do senhor. Sim. Tem 2 geradores aí, né? Um gerador. Tá bom, Esse mestre. aqui o home, esse aqui
Aqui tem uma Medicina mesinha já preparada para fazer as aulas. Né? Sim, Então, olha só, até outubro. Outubro, hein? sim. Dia Isso. 1, 2 e 3, né? De outubro? Não, 5 e 6 de setembro vai ser o segundo encontro. Ah, tá. Ou Agora, seja, para podem dentista em outubro. em outubro, sim. Tá. Tá Então tá. bom? Se la vi. Se la vi. Gracias, muy Chao, chao. amable. Gracias. Hasta la Vai, próxima. vou salvar, tá? Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.